Olá, tudo bem com vocês? Como é que foi sua semana? Como é que estão os seus relacionamentos? Estou muito feliz de podermos estar mais uma vez juntos aqui no programa Viva uma Experiência Real. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia. Existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. Nosso abraço também a você que nos acompanha aí, a transmissão pela internet ou então pela televisão. Muito obrigado pela sua audiência. Nas últimas semanas nós temos acompanhado a série Amare. E nessa série, nosso objetivo tem sido pensar no significado do amor em termos práticos. Como homens e mulheres precisam interpretar o amor na vida a dois para serem felizes, para serem realizados. E a gente entende que compreender e valorizar as diferenças entre homens e mulheres é fundamental para os relacionamentos e é uma experiência que pode enriquecer a cada um de nós. Nessa série estamos explorando o significado de amarmos o outro, de maneira que os nossos relacionamentos se tornem mais significativos. Nosso tema de hoje, amar é pensar no futuro juntos. E é um convite para olharmos como casal, na mesma direção, buscando esse futuro que precisamos. E para você que tem gostado dos temas sobre relacionamentos, um convite especial a você. Próximo domingo, dia 15 de maio, amanhã é dia das mães, dia 8, no domingo seguinte, dia 15, nós teremos aqui na Nova Semente, pela manhã, um café da manhã. Ali mais ou menos por volta das 9 horas da manhã, 9h30. E na sequência, depois de termos esse momento agradável juntos, nós vamos ter uma palestra com um convidado especial, pastor César Nascimento. Ele trabalha no Ministério de Famílias da Igreja Adventista aqui em São Paulo, e ele aceitou o convite para estar com a gente, trazer mais uma palestra, agregar um pouco, a gente gastar um tempinho juntos, crescendo nisso que é uma parte tão importante da nossa vida, são os relacionamentos. E nós pedimos a você que, se quiser participar, faça a sua inscrição, é gratuita, apenas procure a nossa equipe na recepção e diga: olha, eu gostaria de participar do café da manhã e da palestra no próximo domingo, dia 15, e eles vão ficar ali com a sua informação, para a gente poder ter todos os preparativos prontos para receber você. Falamos um pouco na semana passada sobre os impactos que a falta de conexão e de comunicação eles podem trazer ao casal no agora e também com o passar do tempo no futuro da relação. E alcançar essa fase posterior, sem comunicação, sem a conexão, é um grande desafio. A fase madura do casamento vai incluir diversos aspectos que vão ser desafiadores. Por exemplo, a saída dos filhos de casa, falamos um pouquinho semana passada, mas também outras mudanças vão acompanhar essa fase mais madura da vida, que nos aguarda no nosso futuro. Por exemplo, a aposentadoria. Você já imaginou o maridão de pijama o dia inteiro em casa? Não vai ser fácil. E as mudanças hormonais, então? Andropausa para eles, menopausa para elas. Os dois vão experimentar aqueles dias, e por muito tempo. Essa fase chega. Muitos casais experimentam uma certa turbulência no relacionamento e precisam, nesse momento das suas vidas, aprender a se reinventar como indivíduos e também como casal. De repente a vida passou assim tão rápido e agora estão ali os dois, um tanto quanto desconhecidos porque não se prepararam e foram envolvidos pela rotina da vida, e agora estão ali dividindo a mesma casa. Como vai ser a relação dos dois nessa fase da vida? As preocupações, serão amados pelos filhos ainda? Qual a experiência de ter netos? O que tudo isso traz? A questão é que poucas vezes pensamos nessas perguntas e nessa situação antes dos 50 ou 60 anos de idade. Não nos preparamos para a aposentadoria em diversos sentidos. Para muitos de nós parece que a velhice nunca vai chegar, mas ela chega. E o ciclo se fecha para todos nós. Diversos casais vão experimentar a morte de um dos cônjuges antes do outro. Como é viver sozinho, depois dele ou depois dela, por tantos anos. Essa dinâmica da vida é descrita num lindo poema de Salomão. E eu gostaria de ler um trecho dele, quando ele começa a descrever o envelhecer e a dinâmica da vida. Antes que se escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado, quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco,
quando você tiver medo de altura, dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira e o gafanhoto for um peso e o desejo já não despertar, então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. A fase madura da vida. Qual o propósito que nos resta quando os filhos se vão, quando a carreira profissional acaba? Alguns estudos demonstram que a pessoa comum morre em geral no intervalo de 7 anos após a aposentadoria. E não é incomum pessoas morrerem durante os 2 primeiros anos da aposentadoria. Por que isso acontece? Em certa medida, é um resultado das escolhas que a gente faz na vida. A Bíblia afirma: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Passado, presente e futuro são tempos verbais inseparáveis na vida humana. Nós estamos ligados ao que foi na nossa vida e ao que vai ser. Você virá ser o que está se tornando. Futuro não vai trazer nenhum truque que permita você ser alguém diferente e independente do seu passado e do seu presente. É hoje que eu e você estamos escolhendo como vai ser o nosso futuro e temos a oportunidade de começar a viver o nosso futuro agora. E a relação, o casamento, ela não é diferente. O casamento vai ser no futuro o que vocês fizerem dele hoje. A Bíblia traz 2 palavras no texto do Novo Testamento em grego para vida. A primeira delas é a palavra bios e se refere ou representa a vida em seu aspecto fisiológico. E a segunda palavra, zoe, representa a vida a partir do seu propósito, o significado da experiência. E Deus tem planos para mim e para você sob essa perspectiva de vida. Quando Jesus Cristo afirma: eu vim para que vocês tenham vida, zoe, e a tenham plenamente. 2 dimensões da vida. Essas palavras indicam 2 dimensões da vida humana: a dimensão da existência e a dimensão do propósito. Quando a dimensão do propósito se perde, é apenas questão de tempo até que a dimensão da existência também se acabe. Mas será que é só isso o futuro? É só isso a velhice? A velhice não será a espera pela morte. Pelo contrário, ela pode e deve ser ainda um tempo de realizações em sua vida. A Bíblia descreve essa realidade. Mesmo na velhice, crescerão e darão frutos, serão fortes e cheios de vida, serão uma prova de que o Senhor é fiel. Casamento, nossos relacionamentos, eles precisam ser construídos sobre esta perspectiva espiritual do propósito da vida. Uma vida com propósito, para que não seja apenas uma simples existência. E você, quando juntos, o casal, tem essa visão de futuro, vocês sentem a diferença no casamento de vocês, quando o propósito de vocês faz sentido para o casal. E isso é o que vai prolongar a vida de vocês como casal, como indivíduos. É aquilo que o futuro de um casal pode e deve ser, uma experiência de plenitude. Boa parte dos desafios da existência já foram superados ao longo dos anos de casamento. As grandes preocupações da vida, com filhos, trabalho, vocês 2 podem agora alcançar plenitude no relacionamento, nessa fase especial da vida. Sabe, às vezes a gente fica muito preso ao amor da juventude. E a gente descreve a cena do amor a partir de quando éramos jovens. E a gente deixa de viver o hoje. A gente deixa de viver o amor em cada uma das suas fases e do seu desenvolvimento. Conta a história de um casal, já de idade, aí perto dos 70 anos, deitados na cama, cedinho ali, umas 7 horas da noite, já deitados, e a veinha com o velho do lado começa a lembrar como é que nós chegamos aqui, né? Ele lá, eu aqui, acabou, não tem mais nada para fazer hoje. E aí ela resolveu pensar um pouquinho em voz alta e falou: velho, quando a gente era jovem, tempo bom, você gostava tanto de pegar na minha mão. Ouvi uma resmungada do lado de lá, e um pouquinho depois o velho esticou a mão e segurou a mão dela. Ela, opa, deu certo isso aí, hein? Deixa eu falar um pouco mais. Mas quando a gente era jovem, velho.
Não era longe assim que a gente deitava na cama, não. A gente ficava agarradinho. Tempo bom. Demorou um pouquinho mais, mas o velho se mexeu na cama, se jogou para o outro lado e encostou na véia. Oba! Mas velho, quando a gente era novinho, gostava tanto quando você me mordia a orelha. Deu uns 5 minutos, o velho se levantou da cama, resmungando, arrastando o chinelo. Vai pra onde, velho? Buscar a dentadura. O amor em cada fase da vida. Semana passada nós falamos sobre os problemas de comunicação, não foi? Como é que isso no casamento acaba impactando diversos dos problemas. E na verdade não é um problema financeiro, mas a dificuldade de falar sobre as finanças. Não são os filhos, mas a dificuldade de falar sobre os filhos. Não é os problemas da distância no relacionamento, mas a dificuldade de falar sobre eles. A maior causa de fracasso nos relacionamentos é a comunicação. Mas existe um outro grande problema e que está diretamente ligado a essa questão de futuro que nós estamos falando hoje, e que são os problemas financeiros ou as questões financeiras dentro de um relacionamento. Como é que a gente imagina o futuro sem se preparar para chegar nesse futuro? Um jornal britânico, Daily Mail, desenvolveu um estudo e conseguiu comprovar que esse realmente é um dos assuntos mais complicados em termos de relacionamento. A equipe do jornal acompanhou 4.500 casais por vários anos. E o resultado dessa pesquisa apontou que as finanças causavam um estresse enorme nos relacionamentos e era um dos principais motivos para o divórcio, para a dissolução do casamento. Os desafios financeiros do casal é que levavam ao fim da maioria dos casamentos. Casais que brigam por dinheiro têm mais chances de se separarem, se for comparado com outros casais que discutem por causa da sexualidade, das crianças, o relacionamento com o sogro e com a sogra. Esse é um dos maiores desafios. Você acredita nisso? Uma outra pesquisa pelo Kansas State, o problema é que nas brigas causadas por dinheiro, todas as reações são mais fortes, elas duram mais tempo. Portanto, esse é um tema que merece a nossa atenção e que influencia o casal, tanto no presente, mas principalmente na caminhada em relação ao futuro. Como vai se dar a relação daqui para o futuro em relação às finanças. E hoje eu gostaria de repartir com vocês alguns conselhos que podem ser muito úteis para que vocês alcancem melhor qualidade de vida hoje, mas também amanhã, e principalmente na vida financeira de vocês. São conselhos de finanças pessoais, mas que também se aplicam e podem ajudar no casamento, vai beneficiar essa área do relacionamento de vocês. Se você pensa no futuro do seu relacionamento, estabeleça um orçamento. Um conselho de Jesus, certa vez ele disse: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Sempre que nós podemos planejar algo, nós agimos com mais segurança e temos melhores chances de adaptar quando é necessário. Porque já temos uma linha de ação que foi desenhada, temos um mínimo de segurança. Eu me lembro de assistir uma reportagem com um ator, e ele foi questionado porque, trabalhando na área de comédia, ele era sempre muito atualizado, parecia que era muito improviso e que ele realmente era muito bom em cena. E, para surpresa, ele disse: não, eu planejo cada parte do texto e da apresentação do meu espetáculo. Tudo é exaustivamente ensaiado, e quando tudo está sob completo domínio, aí eu me sinto livre para improvisar. Mas antes do improviso, vem muita dedicação a um bom planejamento. Impressionante. Um comediante, para fazer rir, planeja. Planejar é se preparar. E esse preparo é fundamental quando o assunto são as finanças pessoais. Qual é o primeiro item de um planejamento de finanças pessoais? Orçamento. Como nós vamos gastar o dinheiro que entra e o que é que nós vamos economizar dos valores que recebemos. Saber quanto ganha e quanto gastamos com, por exemplo, moradia, educação, alimentação, transporte, saúde, não é tão difícil. Você tem mais ou menos uma noção de quanto é o seu salário e quais são as suas principais responsabilidades. O problema para a maioria das pessoas é saber quanto gasta no dia a dia com despesas pequenas. Por exemplo, padaria, feira, um presentinho, um restaurante, passadinha na banca de jornal, uma gorjeta que você deixa. Quanto somam
Ou qual é o volume dessas despesas? E aí guardar dinheiro acaba se tornando impossível quando ele não sobra na conta no final do mês. Ou sobra na sua. O furo nos orçamentos familiares, ele não está nos grandes gastos, mas nas pequenas despesas das quais nós não temos um bom controle. É como uma torneira com vazamento. Você fica olhando, não, mas essa gotinha pingando aí é pouca coisa, depois eu resolvo. Mas em apenas poucas horas, ela desperdiça uma quantidade enorme de água. E você não percebe. Somados, são estes gastos, os gastos sem controle, que estouram o orçamento. Eu me lembro de ter assistido um programa junto com a Paula. Era o dia que o controle remoto estava na mão dela, estava lá no Discovery Home Health. E estava aparecendo um programa de controle de peso, se não me engano é uma produção lá da Inglaterra. E a história do programa era assim, chegava alguém, normalmente mais de uma pessoa da família, e falava, olha, a gente não sabe o que está acontecendo, qual o meu problema para engordar? Eu sei qual é o meu problema para engordar. Eles diziam que não sabiam o deles. Né? Eu faço tudo certinho, como fruta, verdura, eu ando, e engordo, eu não sei por que eu engordo, não sei onde eu ganho peso, eu preciso de ajuda. Então a equipe começava um acompanhamento desse controle de peso para dizer onde é que você estava ganhando peso. E eles colocavam câmeras escondidas na casa, a pessoa não sabia onde estava, então eles iam acompanhar o preparo dos alimentos em casa e tal. E eles colocavam uma outra equipe externa que acompanhava a pessoa fora de casa no dia a dia. Né? E aí filmava quando ele passava lá no Dunkin' Donuts e pegava um donut no meio da manhã. Quando dava passadinha no Starbucks e pegava um café e mais um brownie, outra coisa. E aí ia somando. Quando chegava no final do dia, falava, olha, tá aqui, parabéns. Essa aqui foram as suas refeições em casa, tem tantas calorias. Mas olha só esses churros que você comeu na banquinha da esquina. Acabou, foi isso aqui. Né? E aí a pessoa começa a entender que é naquelas pequenas refeições do dia que ela estoura a quantidade de calorias que ela precisava consumir no dia. Se com o peso funciona assim, imagine com o dinheiro no nosso bolso. Por isso, para compor um orçamento, nós precisamos começar descobrindo quanto é que a gente gasta, como é que a gente gasta o nosso dinheiro. E a dica fundamental é prestar atenção nos gastos e fazer uma medição deles. Como é que isso funciona? Então, os especialistas são unânimes em dizer, a solução é anotar absolutamente tudo que você gasta no mês. E quando eu estou dizendo tudo, eu estou querendo dizer tudo mesmo. Tá? Coloca uma agendinha no bolso ou baixa um app no celular para fazer isso. E você precisa registrar ali cada centavo. Da moedinha que você deu lá no semáforo até aquele monte de porcaria indispensável que você comprou lá na liquidação do shopping e que você não precisava. Tudo tem que entrar nessa lista. Depois, com a lista completa dos gastos ao longo de um mês, aí é aquele momento, lembra semana passada, a conversa, o diálogo? Marido e mulher sentam para conversar sobre o que está em excesso e decidir o que precisa ser cortado, o que pode ser cortado, da forma como o dinheiro é gasto. Lembra do tema da semana passada, hein? Diálogo. Isso é a base para um bom relacionamento e é fundamental na hora de organizar as despesas pensando no futuro do relacionamento. Prestem atenção especial aos itens com aquilo que a gente chama de gordurinha. O que é isso? Algumas despesas são impossíveis de serem cortadas. Não dá para cortar transporte da nossa vida. Vai ter despesa com transporte. Mas a maior parte das nossas despesas, elas podem sofrer uma economia. Você pode mudar alguns hábitos e economizar dinheiro em algumas áreas da vida. Aparentemente, é uma economia pequena, mas assim como as despesas, as pequenas economias somadas, elas representam um valor considerável no fim do mês ou no final de um ano. Você já viu aquelas contas, né? Sobre cigarro? Quanto se gasta em um ano como cigarro, né? E alguém resolveu falar, e cadê o dinheiro que você economizou, já que você não fuma, né? Percebe? Nós precisamos ter um plano, porque senão a gente não tem a economia. Você tem que colocar um limite nos seus gastos. Então, para cada uma das áreas, você põe um limite e você precisa ficar dentro desse limite. Então, o primeiro passo para pensar no futuro juntos em relação ao orçamento é ter um planejamento. Faça o seu orçamento. Outra dica para casais que pensam no futuro juntos: estabeleça uma poupança. Um outro conselho que nós encontramos na Bíblia é a história de um filho que, não muito tempo depois, esse filho mais novo reuniu tudo aquilo que ele tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Aquilo que o pai havia juntado e construído e que ele achou que ia estar sempre lá, um dia fez falta. Ele não fez economia, não se preparou.
E esse é o segundo ponto que nós precisamos tratar hoje. Tempos difíceis e reveses financeiros são possibilidades sempre presentes, todo o tempo. Nenhum de nós pode prever. Nada que está ao nosso redor, o tempo inteiro pode ser previsível. Nem tudo está sob o nosso controle, está no alcance da nossa visão. O nome que damos a esse tipo de acontecimento? Imprevistos. Simplesmente você não imaginava que aquilo poderia acontecer. Me lembro uma viagem, fizemos com a família, voltando do Rio Grande do Sul, visitando os familiares que temos por lá. Quando estávamos a uns 200 quilômetros de Curitiba, cedo pela manhã, resolvemos parar num posto, tomar um café da manhã. Foi uma parada rápida, uns 20 minutos, mas enquanto paramos ali, era um piso de paralelepípedos, os estacionamentos, e tinha um prego que entrou no pneu do carro. Nós simplesmente não vimos, e em 20 minutos que estávamos ali, não foi suficiente para perceber que tinha alguma coisa errada com o pneu. Entramos, você olha no carro, aparentemente está do jeito que eu deixei, normal. 1 hora de viagem à frente, estava começando uma garoa fina, então diminuí a velocidade do carro, por volta de uns 80 km por hora, e quando entramos numa curva bem acentuada, era uma curva à direita, agora o pneu já não tinha mais a pressão de ar necessária, ele descolou da roda e nós sofremos um grave acidente de carro. O carro rodou 3 vezes na rodovia, era uma pista simples ainda na época, aquela mão dupla, vinha um caminhão na outra direção e finalmente o carro parou no acostamento. Nós não tivemos nenhum problema, nenhum ferimento, mas nós simplesmente não podíamos imaginar, há 1 hora, que já tínhamos um problema grave no carro e que nos pegou de surpresa. Imprevistos, né? Eles simplesmente acontecem. E por isso uma das contas muito importantes nas finanças de um casal chama-se poupança. Nós não podemos esquecer de pagar a nós mesmos quando fazemos o orçamento. Nós pagamos tanta gente, tantas despesas. Qual é o nosso dinheiro? O dinheiro que nós vamos economizar para nós. Esse tipo de pagamento deve ser feito no início do mês. O valor deve ser decidido quando a gente ainda tem o dinheiro. Quanto vai ser guardado para ser investido. Não deixe isso jamais para o final do mês. Você sabe que no final do mês não vai ter o valor que você gostaria de economizar. Transfira esse valor para a poupança, para um fundo de investimento. Você tem diversos bancos que oferecem serviço até automático de aplicação financeira. Você decide ali o valor, a data, o banco faz tudo sozinho, transfere e o dinheiro vai para lá e agora sobra o dinheiro que você vai trabalhar ao longo do mês. Não deixe dinheiro parado na conta, só o banco ganha com esse dinheiro parado. Invista, tenha a sua poupança. Para isso, vocês precisam estabelecer metas. Quanto será poupado? Mas essas metas precisam ser realizáveis para a poupança mensal. Não adianta você falar que vai economizar 90% do seu salário e viver com 10%. Isso não vai acontecer. Decida viver um pouquinho abaixo do padrão de vida compatível com a sua renda atual, para você conseguir desfrutar do seu padrão de vida depois na aposentadoria, porque você se programou, você economizou dinheiro para isso. Alguns casais decidiram viver com o salário de um dos cônjuges e economizar todo o salário do outro. Já vi isso funcionar? É uma boa forma de você economizar. Tem muitas formas de guardar dinheiro, vocês precisam encontrar a que funciona melhor para vocês, aquilo que a partir do diálogo e da conversa motiva ou inspira vocês. O ideal é ter pelo menos 2 tipos de poupança. Uma para emergências e a outra para projetos. Como é que funciona isso? A conta de emergências, ela deve ser usada quando é necessário e então o dinheiro deve ser reposto no menor tempo possível. Vou dar um exemplo. Gasto com a franquia do seguro do carro. Bateu, vai ter que gastar 2.000 de franquia, é a sua parte. Da onde sai esse dinheiro? Sai da poupança para emergências. Você usa o dinheiro e se programa para devolvê-lo em alguns meses, integralmente, os R$2.000, vai devolver esse valor para a conta que você tinha de emergência. Em média, os especialistas orientam que vocês tenham pelo menos 6 meses de salário economizado nessa conta para emergências. Deu um raio, queimou a geladeira, tem que comprar outra. Você tira dessa conta e depois você repõe o dinheiro nessa conta. E a outra é a conta de projetos, a poupança para projetos. E ela deve ser feita para viabilizar os sonhos do casal, os sonhos da família. Por exemplo, viagens, reformas da casa, troca do carro, qualquer que seja o projeto que vocês queiram, vocês vão economizar para isso. E funciona assim que o projeto é realizado, você estabelece um novo objetivo e assim que você vai mantendo esse tipo de economia. Lembrando, durante a aposentadoria, os rendimentos da família caem e nessa fase é importante ter uma conta para complementar a aposentadoria. Então se programe com uma poupança para isso. Algumas empresas inclusive oferecem planos para os funcionários de uma segunda previdência, além da pública, da obrigatória que temos no Brasil, uma previdência privada, de bancos ou de outras organizações. Além de economizar, para quem pensa no futuro também é importante estabelecer uma avaliação regular de como anda a sua vida financeira.
cria o orçamento, se previne com economia, mas regularmente é necessário fazer uma avaliação. Como eu me relaciono com o dinheiro? Como eu me relaciono com a forma como eu gasto o meu dinheiro? Jesus gastou muito tempo falando sobre o dinheiro e nós encontramos na Bíblia diversas orientações a respeito disso e é um tema muito importante. Um dos textos que nós temos faz uma pergunta: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Precisamos pensar, como é que eu gasto o meu dinheiro? Como é que eu me relaciono com ele? Por isso é fundamental fazer essa reflexão e ter essa avaliação regularmente. Se as condições financeiras do país mudam, se enfrentamos imprevistos durante o caminho, como falamos agora, a família cresce, parem. É sempre o momento de, anualmente, você parar e refazer os planos nessa nova base, na nova realidade. Talvez os obstáculos imponham mais tempo que o desejado, ou um pouco mais de economia, mas vocês não precisam desistir dos objetivos financeiros da família. Não deixem de lado esses cuidados, porque isso vai ser fundamental para o futuro de vocês. Se incorrerem em dívidas, por exemplo, usem as reservas para quitarem essas dívidas. Débitos geram juros no banco, e esses juros nunca vão ser equiparados aos juros do rendimento. Não tem nenhuma aplicação financeira que ofereça tanto retorno quanto os juros das dívidas. Então cortem os gastos, apertem os cintos, coloquem como prioridade quitação das dívidas e usem o dinheiro economizado para pagar as contas e aí refaçam os projetos financeiros da família. Às vezes nós passamos por períodos especiais em que você vai se adaptar àquela situação temporariamente. Eu me lembro quando tomei a decisão, junto com a Paula, de mudarmos para o interior de São Paulo. É uma questão vocacional, espiritual, decidi fazer teologia e ser um pastor. Então já éramos casados e olha, nós vamos fazer um período de 4 anos de estudos, período integral, eu só vou trabalhar nas férias. Então nós temos uma economia, nós vamos ter alguma entrada ao longo desse período, mas o nosso padrão de vida vai ter que ser diferente. E no início é um tanto quanto desafiador, né? Aqui dá para ir no shopping 2, 3 vezes na semana, tem uma porção de coisas que dá para fazer, lugares onde gastar o dinheiro. Lá no interior, a gente começou a descobrir novas coisas. Como receber os amigos em casa e bater papo. Né? Coisas que a gente gosta de fazer e aprendeu a fazer e é gostoso até hoje. E é um período então, 4 anos. Você olha o planejamento da vida nesse período, é uma avaliação que você faz. Né? Troca de emprego, mudança de carreira, são eventos que vão exigir que você avalie como está a situação financeira de vocês e quais os planos que vocês querem. Quem decidir planejar a vida financeira, todas as pessoas que tomarem essa decisão, em algum momento, vão enfrentar 3 grandes desafios. O primeiro deles, começar. Estou falando aqui, já tem gente que fala, esse negócio de fazer conta, anotar e tal, isso não é para mim, né? Estudar as finanças, montar o plano pessoal, aplicar esse plano, começar a controlar as despesas e sonhar com o futuro financeiro, tomar decisões. Muita gente desiste nessa fase. Não passa daqui. Na metade do mês já começou a gastar com coxinha na semana inteira e já não lembra mais quanto gastou e desiste. Não vou mais anotar e pronto. Não quer ter o trabalho de pensar e de discutir sobre as finanças do casal. Nem sempre é fácil. Não, chegar em casa, não, vamos ver um programinha, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos sentar aqui para ver planilha financeira. Não quer. Né? Busque ajuda. Se você tem dificuldades, não conseguiu começar até hoje, busque ajuda. Uma motivação para começar. Participe de algum seminário, leia livros sobre o assunto. Tem um livro que é fantástico, acho que todo mundo deveria ler esse livro. Um autor brasileiro, Dr. Cerbasi, ele escreve sobre finanças pessoais e aplicados para casais. Já estudei muito sobre esse texto, muito bom. Casais inteligentes enriquecem juntos. Você já deve ter ouvido o nome desse livro, você deveria lê-lo. Outra coisa que é possível fazer, converse com quem já tem experiência nessa área. Um outro seminário que eu apresentei sobre isso, depois o casal de amigos veio conversar comigo. Olha, a gente gosta de conversar sobre investimento, sobre como a gente organiza as contas em casa e tal, e é gostoso que a gente troca ideias. Né? É uma área para você vencer esse primeiro desafio, começar. O segundo grande desafio é encontrar motivação para continuar com o plano. Principalmente de controlar os gastos, de separar o dinheiro que precisa ser economizado. Nos primeiros anos parece que isso não faz diferença nenhuma no orçamento. Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, você pensa em economizar R$100 por mês. Um valor para ser mais fácil de fazer contas. R$100 por mês. Ao final de 6 meses de economia, o dinheiro investido, R$100 por mês, rendeu R$21. Aí você pensa assim, 6 meses depois, economizando R$100 por mês, eu tenho 621. Não precisava de economia nenhuma. Tira esse dinheiro a hora que eu quiser do bolso.
Mas se você permanecer com essa economia por 10 anos, e 10 anos passa rápido, né? Pensa nos seus últimos 10 anos. Voa. Você teria de rendimento em 10 anos, R$100 por mês. Mais de R$11.000. Saldo total de 23 mil. Se eu tivesse guardado R$100 por mês, nos últimos 10 anos, hoje à noite você tinha 23 mil para fazer uma viagem. Pega o avião e vai para Paris, passar a semana lá. Estaria lá o dinheiro. Você tem esse dinheiro? Se você economizou, está lá. Pensa um período mais longo. Vamos dizer que alguém está aí na casa dos 20 e gosta ou já se propôs a fazer isso. Vai economizar R$100 por mês por 40 anos, até a aposentadoria. Desde cedo até a aposentadoria. Vai ter aplicado R$48 mil. E esses R$48 mil em 40 anos vão ter rendido mais de R$1.100.000. Somado com o valor do investimento, você vai ter quase R$1.200.000 guardados para a sua aposentadoria. Pense em termos de futuro, isso ajuda você a continuar no plano. Você começou, permanece no plano. Terceiro grande desafio que as pessoas têm quando o assunto são as finanças, o planejamento financeiro, é amadurecer em relação às suas finanças. Como é que você se relaciona com o dinheiro? Porque antes da independência financeira, a gente passa a vida controlando o orçamento, garantir o sucesso do plano, a gente se dedica ali, sanar as dívidas, fazer sobrar dinheiro, ficar dentro do orçamento. Só que chega um momento depois da independência financeira, em que uma mudança muito marcante acontece na vida das pessoas. Agora eu tenho dinheiro. Eu tenho segurança financeira. Como é que eu lido com isso agora? Como usar sabiamente o dinheiro vai ser a lição de casa que nós precisaremos fazer. Como é que isso passa a ser uma fonte positiva para a minha família, para o meu relacionamento, para os meus relacionamentos. E eu recomendo a você assistir uma série de mensagens que apresentamos aqui no Viva, o Mapa da Mina. Durante algumas semanas falamos sobre os valores em relação à vida financeira, como é que a gente se relaciona com isso. E eu queria terminar hoje com um conselho de Jesus para vocês a respeito desse assunto. Falamos tanto sobre dinheiro, mas isso é realmente muito importante. O dinheiro, ele tem que ser funcional, ele deve servir a um propósito. Mas Jesus diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam, furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde traça e ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe? Quando falamos desse tema, o problema em relação ao dinheiro é quando as pessoas passam a tirar o seu valor pessoal daquilo que elas têm. Aí tem um problema. A Bíblia vai falar do amor ao dinheiro. E essa é a fonte de muitos problemas conjugais relacionados ao dinheiro da família. É quando marido e mulher esquecem do seu valor, independente do saldo da conta corrente. Seja ele pouco ou muito, vocês têm valor. O dinheiro deve servir de apoio para a família, de apoio para a vida na sociedade, mas ele jamais deve ser aquilo que define o valor de qualquer pessoa. Quando esse tipo de coisa acontece e o dinheiro falta, as pessoas perdem a sua dignidade pessoal, porque achavam que o seu valor vinha do dinheiro. Quando tem muito, se sentem deuses acima das outras pessoas. Existem momentos em que marido e mulher medem seu valor pela quantia de dinheiro que cada um traz para a relação. Quanto é o meu salário? Quanto é o seu salário? Então meu valor é maior. Você precisa valer mais do que o seu salário. Sabe por quê? Porque senão tanto você quanto o seu dinheiro deixarão de ter valor para quem convive com você. Use o dinheiro a seu favor. Nesse caminho para o futuro, invista em você. Estude, busque crescimento pessoal, trabalhe, ajude as pessoas, procure tornar-se cada dia uma pessoa melhor, alguém que vale mais. Priorize família, priorize Deus, seja um ser humano melhor. E mesmo que em função dos acidentes de percurso que nós mencionamos essa noite, os imprevistos da vida, esteja consciente que os planos para a segurança financeira não são infalíveis. Eles podem comprometer seu saldo bancário em algum momento. Apesar disso, você não perderá o seu valor para aquelas pessoas a quem você dedicou o melhor do seu amor. Como é que alcançamos um futuro junto? É quando as pessoas que estão ao nosso lado, cada dia, podemos contar com elas quando o futuro chegar. Afinal de contas, quanto vale um ser humano? Já pensou no valor de um ser humano? Quanto você vale? Lembra da tabela periódica de química?
pegue 21 elementos daquela tabela e carregue um pouquinho mais nas porções de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono. E dê uma pitadinha de mais 17 elementos delas. 21. Assim é preparado o corpo humano. É uma combinação metabólica feita na medida certa, um ajuste fino. Mas cuidado, se faltar qualquer um item nessa receita, a mistura ela desanda. Olhando uns para os outros, ninguém diz, mas 60% do corpo de cada um de nós aqui é feito de oxigênio. E aí adicionamos carbono, hidrogênio, nitrogênio, e nós temos 95% da massa corporal de um ser humano adulto. Isso inclui os 42 litros de água que circulam no organismo como o nosso. E são os átomos desses 4 elementos combinados que formam moléculas de proteína, gordura, carboidrato, os tijolos que constroem os nossos tecidos. Por isso, os 4 são chamados de elementos de constituição. Mas tudo não passaria de um grande amontoado de moléculas sem os outros 5%. Esse é o milagre da vida. Dos 92 elementos existentes, os elementos químicos existentes na natureza, apenas 17 são responsáveis por todas as reações que acontecem dentro de cada um de nós. Da respiração, produção de energia, até a eliminação dos radicais livres, que são moléculas acusadas de nos levar ao envelhecimento. É o corpo lutando pela vida. Todos esses elementos, se você for pesquisar o valor químico de cada um deles, você gastaria algo em torno de R$ 3.500 no Mercado Livre. Tem tudo lá para vender, nitrogênio, carbono, tá tudo lá. Se você quiser economizar um pouquinho mais, vai no OLX. A questão é que a vida não tem preço. Porque ela é feita de relacionamentos. Ela é feita da presença das pessoas na nossa vida, e é isso que nos traz valor. Cristo, em sua paixão pela humanidade, estabeleceu o preço, o valor de um único ser humano. Cada um de nós vale o preço do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso, nada pode acrescentar maior valor a alguém do que o amor de Deus, o amor das pessoas. Não se permita diminuir ao valor do seu dinheiro. Você vale por quem você é, por quem Deus diz que você é, e não por seu saldo bancário. Esse é o segredo para lidar com o seu dinheiro. Esse é o segredo para lidar com o seu casamento. Esse é o segredo para alcançarem juntos um futuro que vocês dois podem viver. Qual a sua escolha? Escolha sempre por valorizar os relacionamentos, por caminhar passo a passo ao lado da pessoa que está ao seu lado hoje, até que o futuro se torne realidade e complete a plenitude da experiência da vida a dois. Que Deus abençoe e conduza você por esse caminho. Bom Deus, paramos para pensar um pouco sobre os desafios de romper o tempo para frente e termos um vislumbre do que pode ser a nossa vida a dois. Olhamos para o passado e para o presente e percebemos as diferenças positivas, negativas, os desafios, as oportunidades de compartilharmos a vida com as pessoas. E hoje fomos desafiados a parar um pouco e pensarmos qual é o propósito da nossa vida. Para que ela não seja uma simples existência, mas para que ela tenha um profundo significado para cada um de nós. Nos ajuda a darmos as mãos um ao outro e juntos olharmos para o futuro e construirmos e vivermos pelo propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Sermos úteis para essa vida, para a vida futura, para nós, para as pessoas que convivem com a gente. Estarmos preparados para aproveitar cada oportunidade, as boas e as ruins, para construirmos uma vida que alcança a sua plenitude com o passar do tempo. Se amamos hoje, amamos muito mais amanhã, porque a nossa história foi entrelaçada à história um do outro. Coloca a tua mão de bênção sobre os casais, sobre os relacionamentos que temos aqui. Nos guia a relacionamentos que vão trazer o melhor de nós e o melhor do outro. Ouve a nossa oração e que aquele que é a expressão maior do teu amor, Jesus Cristo, esteja presente na vida de cada um de nós, nos ajudando a compreender o que amar é. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma feliz semana a você. Deus abençoe bastante. Obrigado pela companhia. Se Deus permitir, nos vemos semana que vem. Mais um episódio da série Amar é. Vai em paz. Uma boa semana a você.